Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da divisão, a operação matemática que causa mais dúvidas e muitas reclamações. Mas vocês vão perceber que não há motivo para tantas dúvidas, tantos questionamentos, muito menos reclamações. Primeira coisa que nós temos que compreender é que a divisão ela é realizada toda vez que nós temos a ideia de separar, repartir, distribuir, partilhar, agrupar uma quantidade em pequenas outras. E aí a gente realiza a divisão. Como toda operação matemática, ela possui sinais. Então, a gente pode encontrar a divisão apresentada com esses sinais. Então, se nós temos aqui, 4 de um lado e 2 do outro, nós lemos 4 dividido por 2. Nós temos um total de 4 unidades, dividida, repartida, distribuída, agrupada em 2 grupos, tá? Também podemos apresentar a divisão com esse sinalzinho aqui, sem a barrinha aqui ao meio. E também podemos encontrar a divisão apresentada desse jeitinho aqui, que é a fração. A fração é uma representação da divisão. Como toda operação matemática, tem sinais e termos. Precisamos compreender muito bem quais são os termos da divisão, o que cada um tem de significado para a gente poder compreender a explicação de como efetuar a divisão. Então, nós temos o dividendo. O dividendo é o número a ser dividido. A quantidade que nós queremos dividir, separar, repartir, distribuir. O divisor é o número de partes, de grupos, no qual o dividendo será reorganizado. O quociente é o resultado da divisão, ou seja, ele é o número de elementos que cada parte ou cada grupo terá depois da reorganização. E o resto é o que sobra. Na divisão, os grupos precisam ser numericamente iguais. Por isso, às vezes, o resto é igual a zero. E às vezes, o resto é diferente de zero. Quando nós temos uma divisão cujo resto é igual a zero, nós temos uma divisão chamada de exata. Resto igual a zero. Quando nós temos o resto diferente de zero, nós temos uma divisão inexata ou não exata. Para efetuar a divisão, a gente precisa ter atenção em algumas coisas. Todos os algarismos do dividendo, todos eles, sem exceção, precisam ser divididos. Então, nós vamos efetuar a divisão com cada um desses algarismos. Iniciamos a divisão da maior ordem, ao contrário do que a gente faz com todas as outras operações matemáticas. Para a gente somar, subtrair, multiplicar, a gente sempre começa a efetuar a operação pelo algarismo da ordem de menor valor. Na divisão, não. A gente faz o contrário, a gente começa a dividir pelo algarismo que ocupa a maior ordem, a ordem de maior valor. Outra coisa que nós precisamos ter atenção, o resto, cada vez que a gente efetua uma divisão, divide um desses números, nós obtemos um resto. Esse resto, ele não pode ser dividido novamente. Eu preciso ter um outro algarismo junto com ele para que a divisão continue. O resto, ele nunca pode ser nem igual, nem maior que o divisor. Ele tem sempre que ter um valor menor que o nosso divisor. E a gente precisa lembrar de uma coisa, pessoal, que muita gente esquece. Os múltiplos de um número, eles começam pelo zero. São infinitos, mas o primeiro múltiplo de um número é o zero. A divisão, ela é a operação inversa da multiplicação.
Por isso, para efetuarmos a divisão por 3, por exemplo, precisamos conhecer, compreender os múltiplos de 3, os resultados que a gente encontra na tabuada. Então, ó, vamos organizar aqui os múltiplos de 3 para a gente efetuar essas duas divisões aí que aparecem na folha. Como eu falei para vocês, a gente vai começar a listar os múltiplos a partir do 0. Isso aqui é muito importante para que a gente efetue a divisão corretamente. Então, ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes o 10, 30. Então, se eu tenho como divisor o 3, eu preciso conhecer os múltiplos de 3. Se eu não tenho todos eles na minha memória, eu monto a tabuada, lembrando de começar os múltiplos pelo 0, tá bom? Então, vamos lá. Toda vez que a gente pega um algarismo para efetuar a divisão, a gente procura algum outro que, multiplicado por 3, dê ele como resultado. Quando nós não encontramos exatamente o número, nós precisamos escolher, selecionar aquele resultado mais próximo e menor. Sabendo disso, vamos começar a efetuar a divisão. Temos 9 centenas. Vamos dividi-la. 9 dividido por 3, ó. Qual é o número que multiplicado por 3 me dá como resultado 9? É o próprio 3. Então, nós efetuamos a operação inversa. 3 vezes 3, 9. E 9 menos 9 igual a 0. Esse aqui é o resto da primeira divisão, mas não é o resto final. Vamos continuar dividindo. O próximo algarismo é o 1 que está na dezena. Então, vamos baixá-lo, ó. Juntinho com o 0 que estava no resto, eu tenho 1. 1 dividido por 3. Qual é o número aqui entre os múltiplos de 3 que dá 1? Nenhum deles. Qual é o mais próximo e menor? É o 0, porque se eu multiplicar 3 vezes 1, eu tenho 3. Então, o resultado aqui, ó, vai ser o 0. Porque 0 vezes 3 vai dar 0. E 1 menos 0, 1. Ó, resto da minha segunda divisão, da divisão das dezenas. Vamos continuar. Vamos agora baixar o número que está na unidade. Com o 1 do resto, nós compomos o número 15. Que número multiplicado por 3 é igual a 15? O 5. 5 vezes 3 é igual a 15. E 15 menos 15 é igual a 0. Temos mais algum outro algarismo para dividir? Não, não temos. Lembrem-se que todos eles precisam ser divididos. Então, nossa operação, nossa divisão se encerra aqui. Qual foi o nosso resto? 0. Então, a nossa divisão é exata. A divisão de 915 por 3 é uma divisão exata. Vamos ver um exemplo agora de uma divisão que não é exata. Vamos lá. Vamos lembrar. Começamos pelo algarismo que ocupa a ordem de maior valor, no caso, o 7. Tem algum número que multiplicado por 3 seja igual a 7? Não tem, ó. Vezes 2 dá 6 e vezes 3 dá 9. O 7 está aqui, entre o 6 e o 9. Já que nós não temos nenhum número que multiplicado por 3 dá 7, nós escolhemos o resultado menor e mais próximo. E ele é multiplicado por 2. Então, ó, 2 vezes 3 vai ser igual a 6.
e 7 menos 6 é igual a 1. Esse resto eu posso dividir por 3? Não, não posso. A gente não pode dividir o resto sem que outro algarismo fique aqui juntinho dele. Qual é o próximo algarismo a ser usado? O 3 que está na dezena. Então, ó, vou marcar aqui, esse sinalzinho aqui me mostra que eu já usei aquele número. Eu já desci para poder efetuar a divisão com ele. O 3 da dezena, junto com o 1 que sobrou aqui de resto, formou o número 13. Comporam o número 13. Que número multiplicado por 3 é igual a 13? Não tem. Porque quando eu multiplico por 4, é igual a 12. E se eu multiplico por 5, é igual a 15. O 13 está aqui, ó, entre o 12 e o 15. Então, nós vamos escolher o menor e mais próximo, que é o 4. 4 multiplicado por 3 dá 12. Então, ó, 4 vezes 3 vai ser igual a 12. Subtraindo aqui 13 menos 12 vai me dar resto igual a 1. Posso dividir esse resto pelo 3? Não, não podemos dividir resto. Então, temos ainda um algarismo para baixar. 10 é o número composto. 10 dividido por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 me dá como produto 10? Nenhum. Porque se eu multiplico 3 por 3, eu tenho igual a 9. E se eu multiplico 3 por 4, eu tenho 12. O 10 está aqui, ó, entre o 9 e o 12. O que eu escolho, então? O resultado de menor valor, que é o 3 vezes 3. Então, aqui eu tenho 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E 10 menos 9 é igual a 1. Tenho algum número para baixar? Não, não tenho. Então, esse aqui é o meu resto final. Como eu quero o resultado ali inteirinho, a minha continha termina aqui. Minha divisão teve resto diferente de zero. Então, ela é uma divisão inexata ou uma divisão não exata. Espero que vocês tenham entendido a matéria.